Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 25 de agosto de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Agora, Belinho, agora você é uma pessoa ansiosa. Você é uma pessoa ansiosa, aquela pessoa que se não consegue esperar, hein? Às vezes é compulsiva, fala, antecede todo mundo, se precipita. Conhece alguém assim? Você já tá ansioso para eu entrar no tema? Sua ansiedade chega nesse ponto. Você tá nervoso já para saber se nós vamos conversar sobre o assunto ou não. Calma aí. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. JR diz aqui uma de nossas queridas ouvintes: eu sou muito ansiosa, isso me faz sofrer demais. O mundo impõe muita pressão, eu tenho que ter, eu tenho que fazer, eu tenho que ser. Eu não consigo dar conta de tudo que preciso, sem contar que nem tudo que desejo acontece. Já orei várias vezes pedindo a Deus para que me controle, mas nada muda. O crente que é ansioso, ele está pecando. Ansiedade seria também falta de fé. Como viver o que a Bíblia diz em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, e os ensinos de Cristo sobre esse assunto descrito no Evangelho de Mateus 6:25-34, hein? Que você acha sobre esse assunto? Agora diga uma coisa aqui, você tem uma amiga aí que é muito ansiosa, liga para ela. Fala com ela, liga pro debate agora, Debate 93, para você acompanhar em 93.3 FM, para você acompanhar pela internet, www.radio93.com.br. Você pode clicar também no nosso debate93.com.br. Manda para ela ou para ele uma mensagem dizendo: olha, o tema da ansiedade foi feito para você. Feito pra você. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastora Nadiege Macário, muito bom dia, seja bem-vinda. A nossa menina da mesa de hoje, ansiosa? Um pouquinho ansiosa. É natural, isso acontece, acha que todo mundo é um pouquinho, ou acha que tem gente que dá uma exagerada? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. Quando eu falo um pouquinho, porque eu acho que tem uma diferença entre ser ansioso e estar ansioso, né? Quem está é momentâneo. Quem diz que como é o caso da nossa ouvinte, aí é complicado. Quando a pessoa diz que em geral é porque ela é? E tem gente que diz que não é, mas no fundo é. Quando a pessoa já assume, assim, é sinal de que de fato ela... Eu acredito que sim. Eu estive conversando, inclusive, com uma querida essa semana e ela falou assim, o debate é para mim. Na verdade, na sexta-feira, o debate é para mim, porque eu literalmente sou uma pessoa ansiosa, ela falou. Então, quer dizer, eu acho que a grande diferença desse tema é justamente você estar ou você ser ansioso. Então, para começar um debate, há uma ansiedade natural, uma coisa que faz estimula, parte, né? Faz parte. Agora, eu sair daqui e continuar ansiosa pela minha vida, por aquilo que vai acontecer. Meu marido fala uma frase que é muito interessante, eu até escrevi para não perder. Ele diz assim, ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. É uma frase que tem por aí e ele
de vez em quando ele fala sobre isso e fala assim, por que será que ele fala isso? Ele fala isso assim porque as paredes lá precisam? Não. Porque o lustre precisa? Não, ele falou porque a gente hoje, tomando café da manhã, ele perguntou sobre o debate. Eu falei que era, ele falou assim, olha, uma frase aí pra você, de repente, passar pra eles é essa frase. E aí ele colocou a frase. Essa frase você trouxe pra aplicar pra todos nós hoje aqui. Sim, é isso aí, né? É isso aí. Agora, eu já fui no passado realmente muito ansiosa. Então é uma ex-ansiosa. Ex-ansiosa. E é interessante que a ansiedade, ela está muito mais para as mulheres do que para os homens. Ah, não. Aí eu acho. É uma pesquisa. É uma pesquisa. Peraí, deixa eu ouvir o pastor Paulo Lima, da Igreja do Ministério Família Debaixo da Graça. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Agora eu fiquei assustado. Não, eu quero ouvir a opinião do pastor. O senhor concorda, pastor Paulo? Bom dia, bem-vindo. Ouvintes da Rádio 93, bom dia a você, J.R. Vargas, bom dia aos meus colegas aqui debatedores. Bom dia. Rapaz, eu costumo dizer assim, o meu amigo J.R., que a pessoa que ela tem ansiedade, ela vive preocupada, ocupada e pós-ocupada. É verdade. Então, falar que as mulheres têm mais ansiedade, eu acho assim, pelo ponto de vista biológico, fisiológico, pelo ponto de vista da parte feminina, da alma feminina, eu creio que a mulher é mais zelosa. Zelosa. Mais zelosa. Talvez por isso possa estar assim com uma certa condição assim de ansiedade. Mas olha, as mulheres... É uma pesquisa, isso foi uma pesquisa feita aqui realmente. Um pensamento não fechado, porque só tem ansiedade quem está vivo. Ansiedade faz parte do ser humano. E a mulher, como é muito viva, né? Muito viva, entendi. Às vezes demais. Agora entendi. A mulher é muito viva. Eu comecei agora a falar, eu tenho que começar devagar para as minhas irmãs que estão ouvindo, elas poderem ouvir o pastor Paulo Lima. O senhor está indo muito bem. Eu estou torcendo pelas mulheres e pelos homens, mas eu creio assim, num posicionamento. Ao longo assim dos aconselhamentos, ao longo do dia a dia, a gente vê as mulheres com um grau de ansiedade assim um pouquinho maior por causa do zelo, por causa do cuidado. Talvez isso extrapole um pouco no sentido nobre da palavra. Talvez até, pastor, por tantas coisas para fazer, né? Muitas coisas. A gente vê que de repente a mulher sai para trabalhar, tem os filhos, ela está no trabalho coordenando os filhos. JR já tá ali, coitada, né, JR? Olha lá, hein? Tu vai para casa hoje. Mas a ansiedade é assim, né, JR? Não, mas não é. A gente sabe que a ansiedade é você viver dentro do futuro, o hoje. Você está hoje, mas você está querendo resolver as coisas de amanhã, depois de amanhã, né? Exato. A Bíblia diz... Cria uma afobação, não cria afobação? A Bíblia diz que a gente vive cada dia seu próprio mal, né? É verdade. E a gente tem que aprender a dominar isso. Eu sempre falo assim, que quem não tem domínio próprio, rapaz, é complicado. Tem que ter um domínio próprio aí. Uma pessoa que realmente é ansiosa, não é? Ela não consegue tomar as decisões certas. Ela fica estagnada. Então ela fica sem saber qual a decisão tomar, o que fazer, quer dizer, com coisas que estão lá na frente, geralmente não é uma coisa só, são várias, e ela não consegue tomar a decisão certa. E aquilo, ela vai somatizando, vai trazendo outras dificuldades para ela e vai alterar muitas vezes a alimentação, come demais, come de menos, passa mal. Então quer dizer que a pessoa ansiosa come demais. Esse é um Pastor Júnior Souza conosco no programa de hoje também, da Assembleia de Deus em Marataízes. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Eu tenho o dom de revelação. Quando a nossa menina da mesa disse que o ansioso come demais, teve um anjo que me disse que você viria. Estava explícito, né, meu irmão? Já estava visual. Isso é amizade. Bom dia, querido. Bom dia, Júnior. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos que estão sintonizados na 93. É uma alegria, todos os debatedores estão aqui, mas como é um debate, eu tenho que discordar de vocês. Vai lá. Porque debate é isso, né? Ainda bem, né? Eu tenho que discordar. A ansiedade não é coisa nem de homem nem de mulher, é coisa de menino.
é coisa de criança. A ansiedade, ela precisa ser trabalhada desde a infância, desde a adolescência, claro. E aí posteriormente a juventude. Então não é uma coisa nem masculina nem uma feminina, é uma coisa do gênero humano, é uma coisa nossa, peculiar. E aquele que consegue trabalhar com isso desde a sua infância, recebendo orientação, princípio, consegue trabalhar e lidar melhor com a ansiedade. Eu vejo que a ansiedade é uma coisa que está em nós, a senhora colocou muito bem colocado, que é você ou estar. É uma coisa que você assume para você num estado constante, e estar é aquilo que você pode viver no momento. Então eu acredito que o nosso maior desafio, o maior desafio do ouvinte que está nos ouvindo quanto à ansiedade, é como saber reagir quando o momento da ansiedade vem, porque ele é normal. Ele é normal. Todos que estão nos ouvindo são ansiosos. É verdade. Agora, como você lida com isso desde a sua infância, e aí já vai um alerta aos pais, porque o seu comportamento de ansiedade também reflete ao seu filho, e ele vai se tornando um jovem ansioso, e quando os momentos da vida que ele vai precisar esperar e avançar, porque também a ansiedade anda muito do lado da ociosidade. E eu costumo muito dizer que nós não podemos confundir ansiedade com expectativa, porque expectativa é boa, expectativa gera futuro, expectativa gera crescimento, ansiedade gera desânimo pela a coisa não estar acontecendo. Então, ansiedade e expectativa andam muito juntos. Fica aí, pastor, a minha palavra. Concordo com o irmão e também vejo assim, que a ansiedade, ela também tem os fatores biológicos. Por exemplo, uma baixa de serotonina e uma baixa de dopamina pode causar uma confusão no organismo das pessoas, no nosso organismo, porque a serotonina e a dopamina, que são neurotransmissores, que eles reagem diante da nossa parte de educação alimentar, a nossa parte física. Estão querendo me pegar mesmo aqui hoje. Meu Deus do céu. Não. Ele está tratando o assunto em tese. Não é isso, pastor? O assunto em tese, não está partindo de um exemplo. Sim, a partir do exemplo aí, que a serotonina e a dopamina, a baixa desses neurotransmissores, o desequilíbrio deles, pode fazer com que desencadeie dentro de nós uma ansiedade que ela tem um cunho biológico. Porque eu sempre ministro assim, físico, psicológico ou espiritual. Qual a origem do seu problema? Verdade. A nossa irmã aqui, ela pontuou vários problemas inerentes à ansiedade. Mas, visando parte biológica, eu também tenho que avaliar. Pegando o gancho da irmã, Jota, ela está dizendo que essa ansiedade a faz sofrer. Isso. Então a gente também tem que avaliar essa parte também de como é que está o organismo dela, como é que está a vida espiritual, como é que está o físico dela. Porque se a gente for avaliar dentro do contexto do que está sendo proposto aqui em relação ao que Jesus disse em Mateus 6, que ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, ele está falando no imperativo negativo, ou seja, ele está dando um conselho, uma orientação e um pedido: não andeis por coisa alguma. Até porque a palavra andar ansioso em grego significa ser atraído para direção diferente. Jesus é uma resposta para a ansiedade. E o que está em pauta aqui também, dentro da parte bíblica que nos concede, o tema, é que nós estamos falando que Jesus começou um sermão das boas-aventuranças. Ele está dentro do sermão das boas-aventuranças. Ele começou no capítulo 5 falar sobre a parte civil, social, espiritual. Jesus está dando uma aula para os seus discípulos, e quando ele chega no capítulo 6, ele fala sobre a tal ansiedade, mas está dentro do sermão da montanha. E é interessante, mais um ensinamento. É interessante aí também o seguinte, que é algo já presente na comunidade daquela época. As pessoas daquela época já tinham algumas necessidades que aí estão. Você imagina bem que uma cultura onde as pessoas dependiam da agricultura, da agropecuária, quando se depende disso, não tem sol, não tem chuva, tem muito sol, deserto o tempo inteiro, ou seja, uma série de dificuldades. Havia ali um campo absolutamente vasto para que a ansiedade pudesse influenciar as pessoas de tal forma que elas não se controlassem, que não houvessem esse domínio. Jesus está dizendo: olha, eu cuido de vocês. Mas entre o saber, né, que Deus cuida de mim,
e trazer isso para sua prática de vida, há uma distância. O que acontece com a gente que aparentemente a gente sabe que Deus, a gente diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo crente sabe o verso 1 do Salmo 23. Todo mundo sabe, mas entre saber e colocá-lo em prática, qual é o problema? Quais são os obstáculos que a gente enfrenta para que finalmente a gente possa dizer assim: não, peraí um minutinho, peraí, ele cuida de mim mesmo, rapaz. Isso é verdade. Por que eu vou ficar com medo? É verdade. Por que eu vou ter ânsia? O que acontece, o que deve ser feito para que chegue nesse ponto? Quero ouvir os 3 companheiros aqui no debate. Esse enfrentamento, J.R. Vargas, aqui que o senhor está mostrando, eu acho assim, dentro do que eu analiso e estou discernindo nesse momento que está no meu coração aqui diante da palavra de Deus. O senhor diz assim, para nós: não andeis ansiosos por vossa vida, quanto ao que haver de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as aves? Observai as aves do céu, não semeia, não colhe, não ajunta em celeiros, contudo, vosso Pai as sustenta. Querido, quando fala assim, vosso Pai, eu me lembro assim, olha, o Senhor nem chamou a ave dos céus de filhos, nem chamou nada de filhos. E ele diz assim: se elas que não curam os enfermos, não expulsam os demônios, não pregam o evangelho, não levam o evangelho para frente, não trata as feridas, não cura a alma, não faz o meu reino crescer, eu cuido delas. Imagine vocês que estão imbuídos deste poder para fazer isso. Eu sou o pai de vocês. Então eu vejo aqui também um aspecto de paternidade, de cuidado. Nós acreditarmos que nós temos um pai e ele zela por nós. Foi ele que nos fez. Nós não somos só uma resposta de um ato sexual. Seria muito pequeno para a humanidade. Nós nascemos antes de um ventre de uma mãe, nós nascemos no coração de Deus. Nós temos um pai que zela por todos nós. Então eu vejo também assim um aspecto do cuidado da paternidade. Ele insistir nesse capítulo: vosso Pai que está no céu, vosso Pai que está no céu. Essa confiança, nós temos um pai. Temos que acordar e acreditar: olha, eu estou preocupado em fazer a vontade do Pai. Primeiro eu busco a obediência, depois eu busco as bênçãos. Então, querido, muitas pessoas correm atrás da bênção, mas na verdade deveríamos correr atrás da obediência. Completando o que o Jota colocou em questão, é como lidar com esse desafio, com essa coisa que, por mais que a gente tente evitar, por mais que a gente às vezes pega a palavra, por mais que a gente coloque, por mais que a gente profetize, por mais que a gente sabe de tudo isso, pastor, porque isso todo mundo sabe. Todo mundo que serve a Deus, que está na igreja, está cansado de ser ministrado todo dia, receber, e sabe que Deus tem o controle. Tem um conhecimento intelectual disso aí, é isso? Só que na prática, que é a sua pergunta, JR, é como você conseguir trazer isso. O grande desafio da ansiedade é que ela anda muito junto com a fé. Então você tem que tomar muito cuidado também, porque existem aquelas pessoas que acreditam demais e não fazem nada, e a ansiedade são as que fazem muito e acreditam pouco. Então tudo é um equilíbrio no seu dia a dia, nas coisas simples da sua vida. Não adianta você querer resolver o grande: eu tô ansiosa quanto a casar. Tô solteira, olha aí, entendeu? Tô aqui, não aguento mais, eu não aguento mais ir numa pizzaria e ver um monte de gente feliz e eu não estou feliz, então eu quero casar. Aí você tem um grande problema, que é o casamento. Você, para resolver a ansiedade do casamento, você tem que começar a ponderar as ansiedades no seu dia a dia, porque você só vai se tornar forte para vencer um grande problema quando você, diante dos pequenos problemas, se fortalece, criando essa estrutura de vencer esta ansiedade. Então, como eu disse, a expectativa é boa. Você tem que tomar um cuidado muito grande, você que é ouvinte, está me ouvindo, de não confundir a ansiedade com expectativa. A ansiedade te abate. Ansiedade é aquilo que você pensa no futuro. Por exemplo, você quer se casar. Vamos falar do casamento, Deus está falando com alguém aí. Você quer se casar.
e você, essa ansiedade pelo fato do tempo não chegar de você se casar, a ansiedade é o que te deprime, a ansiedade é o que te bota para baixo, a ansiedade é o que diz você não vai conseguir, você é feia, você é gorda, você é isso, você é aquilo, você é magra, você é esquisita, e a sua mente vai sendo bombardeada com impossibilidades. Então, quando Jesus fala não andeis ansiosos por coisa alguma, é porque Jesus está dizendo o seguinte: a ansiedade é a única coisa que consegue abater a fé. A ansiedade é a única coisa que consegue abater, que mesmo pelo fato de tudo converger contra você, o fato de você acreditar em Deus e acreditar em si mesmo vai fazer você chegar. Então, não perca a expectativa também. As pessoas não podem confundir ansiedade com expectativa. Ansiedade é o que te abate. Expectativa é aquilo que você olha e diz assim: eu vou conseguir, eu vou chegar, mesmo estando distante, mesmo estando com muitas coisas contrárias à minha realidade, mas eu creio num Deus que prometeu, eu tenho uma promessa e eu vou fazer o que for preciso para se mover em direção a ela. Porque eu também acredito muito nessa ansiedade e ociosidade. Uns acreditam demais, outros acreditam de menos, e muita gente não se move em direção à realização dos seus objetivos, dos seus alvos. Então, você está ansioso, então, para algo da tua vida, procura nos pequenos detalhes se ajeitar, procura ser ansioso quanto à hora do almoço, diminui a sua ansiedade. Por que você está falando isso? Coisas simples, né? Porque eu estou percebendo que o Jota... eu falei alguma coisa? Está com fome. Eu nem olhei para ele. Fiz questão de não olhar. Bom, agora, então, veja bem, se você tem uma informação, você tem um conhecimento bíblico, né? Você sabe, você está no campo ainda intelectual. Ao trazer isso para o campo da fé, onde você pega e aplica para dizer: Senhor, eu confio no Senhor, eu tenho convicção absoluta que ninguém melhor do que o Senhor para cuidar da minha vida. Essa é uma parte. Segunda parte, eu faço a minha parte. Também não deito lá e fica: ei, Senhor, Senhor, agora vou dar um tempo para o Senhor trabalhar à vontade, que agora eu vou dar uma descansadinha aqui, porque o senhor sabe que ninguém é de ferro. Tem gente que faz isso todos os dias, o dia todo, ao longo de muitos anos. E na expectativa de que alguma coisa caia do céu, naturalmente. E ainda usa o versículo: basta cada dia o seu mal. E o mal é ele, né? O mal é ele que não tá desenvolvendo bem. Eu quero continuar ouvindo os companheiros sobre esse assunto. Nós vamos conversar também sobre o texto de Filipenses 4:6, que vai nos ajudar. O ouvinte dizendo que já orou, ou seja, ela já orou, já buscou, já orei várias vezes pedindo a Deus que me controle, mas nada muda. O crente que é ansioso, aí é uma pergunta complexa, hein? O crente que é ansioso está pecando? Mateus 6 responde isso, gente. A gente pode olhar para o texto de Mateus 6 e observar que tem uma resposta sobre esse assunto ali, porque afinal de contas o ouvinte sabe, a gente conversa aqui sobre vários assuntos, os nossos temas são encaminhados pelos nossos ouvintes, mas sempre com Bíblia. Nós queremos conversar sobre a Bíblia. Nosso objetivo é tornar a Bíblia cada vez mais conhecida, para que a palavra de Deus seja compartilhada com o coração do povo de Deus, porque o que nos alimenta é a palavra, o que nos fortalece a fé é a palavra, e é uma palavra, quando ela é cantada, ela nos traz uma segurança muito especial, a certeza inequívoca que Deus cuida da gente, Deus cuida de mim. Cuida de mim. Cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes queridos, aos nossos amados debatedores. Marcela, você é ansiosa? Eu?
Não, mais ou menos. O que é? Mudou de opinião rápido? Não, assim, não sou aquela ansiosa que vai... Mas todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, né? Não, peraí. Tô perguntando pra você tá falando todo mundo, por quê? Eu tô dizendo que eu é me todo enquadro. mundo? Peraí, não. Só porque a pergunta é exatamente essa, né? Não, a pergunta assim, pra eu você. Vou fazer pra você também. Você é uma pessoa ansiosa? Eu sou. Você é uma pessoa ansiosa? Dependendo da situação. Dependendo da situação. Depende da situação. Quero apresentar para os nossos amados ouvintes aqui no nosso Face da 93 FM. Você vai conhecer essas feras maravilhosas que estão aqui no nosso debate 93 de hoje. Abrindo a nossa foto aqui à esquerda, o pastor Paulo Lima tá num blazer, mas é chique demais, meu Deus do céu. Ao lado dele tá o pastor Júnior Souza. Ao lado dele, a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Nadiege Macário. Ao lado dela, um grande amigo que eu não posso mencionar o nome no rádio, mas você pode observá-lo aqui no Face. Ao lado dele estou eu e à nossa frente, o nosso queridíssimo Ciro Gonçalves aqui no nosso debate 93 de hoje. É a nossa foto que já está publicada aqui no Face da 93 FM. E a pesquisa é exatamente essa que você me perguntou. Direta e reta, não é todo mundo. É você, uma pessoa ansiosa? 70% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que são sim. E no site, 84% deles também afirmam que são ansiosos. Olha, Marcela, um dos nossos ouvintes aqui, um menininho de 10 aninhos, né? Tá acompanhando aí, um docinho de menino. Ele tá dizendo, JR, eu sou ansioso. Eu preciso de ajuda. Pastor, preciso de ajuda. Eu não consigo me acalmar na hora de fazer a minha prova de matemática. E eu vou consultar os nossos debatedores se na hora da prova de matemática eles ficavam calmos quando tinham 10 anos. E eu quero ouvir a opinião. Você, Marcela, ficava calma. Na de matemática? Calma que é, porque matemática é uma matéria que você... Aliás, é uma coisa que eu sei muito até hoje, então eu tirava na hora da mãe tomar a tabuada dela, na hora da mãe tomar a tabuada era Não, Marcela não é dessa época não, Júnior. Tabuada? Marcela é nova, Marcela já nasceu com calculadora eletrônica. Nasci com... Calculadora. Não, mas já no celular, calculador no celular. Olha aí, tá vendo? Generou, primeiro ele bate, depois assopra, né, Marcela? Sim mesmo, porque vem mais depois. Daqui um pouquinho vem mais, eu tô preparada. Maravilha, obrigado Marcela Bastos. Minha gente, nós continuamos, nós vivemos pela fé, sempre confiando na vitória do Senhor Jesus. É o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Ei, minha gente, estamos aqui com os queridíssimos a pastora Nadiege Macário, pastor Júnior Souza, pastor Paulo Lima, conversando aqui sobre esse assunto. O ouvinte nos pergunta aqui, o crente que é ansioso, ele está pecando, companheiros? O J.R. Oi, querida. O versículo 24 dessa passagem que foi mencionada aqui, do capítulo 6 de Mateus, diz que nós não podemos servir a dois senhores. E dentro daquilo que a gente estudou e buscou um pouquinho, uma das coisas que eu posso perceber é que quando a gente começa a deixar essa ansiedade tomar muito conta da gente, a gente passa realmente a viver uma ansiedade daquilo que a gente gostaria de realizar sempre em coisas concernentes às coisas do mundo. Por exemplo, ela pergunta aqui antes, tenho que ter, tenho que fazer, tenho que ser. Então, ela está sendo serva disso. Tenho que ter, tenho que ser e tenho que fazer. Então, no momento que ela entende que isso é consequência de um servo que vive em obediência a Deus, com um servo que se dedica à obra do Senhor, que glorifica ao Senhor, que vive para glorificar a Deus na sua própria vida, isso vai ser consequência. Não que ela tenha que ter, não que ela tenha que ser, mas ela vai ter, vai ser, vai viver aquilo que é proporcional naquele momento para ela. Entendi. Quando o versículo 32 nos conta aqui, Jesus está ministrando, dizendo, olha, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Exato. Pois vosso Pai, e mais uma vez a expressão, pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí faz uma comparação do gentio e aquele que crê, né? Verdade. Não é isso? Então, nesse aspecto aí, companheiros. Aqui, ó, destacando, enquanto a amiga estava falando, tem que ter mesmo.
tem que fazer mesmo. E tem que ser mesmo. Agora a pergunta é: ter o quê, fazer o quê e ser o quê? Exato. Então você não tem que ter o que as pessoas dizem que você tem que ter. Exatamente. Você não tem que ter o que a sociedade diz que você tem que ter, o que as pessoas à sua volta estão dizendo que você tem que ter. Então, já que você tem que ter, minha irmã, você que está ouvindo, a primeira coisa que você tem que ter é fé. Segunda coisa que você tem que fazer é obra. E a terceira coisa, o que você tem que ser é o que Deus quer que você seja. Se você caminha nesses 3 universos, a ansiedade fica muito mais fácil de ser vencida. Então esse eu tenho que ter, você tem que ter, irmão, você tem que ter seu nome escrito no livro da vida, você tem que ter paz dentro da tua casa, você tem que ter alegria, você tem que ter fruto do Espírito, você tem que ter isso. Então todas as vezes que você botar assim, eu tinha que ter um carro, antes de ter um carro, você tinha que ter o fruto do Espírito Santo. Busca essas coisas, que aí isso não se transforma nessa ansiedade, porque tem muita gente ansiosa com muitas coisas que são fúteis, com muitas coisas que não te acrescentam. A 90% da ansiedade do teu coração são com coisas que realmente não vão fazer você ter nada, porque isso você tem e logo se perde. Não vão fazer você ser nada, porque quando você obtém, isso não muda nada em quem você é. Então, ela vai ser escrava. Para você vencer, esse tenho que ter, você tem que ter nada. Você tem que fazer obra. E você tem que ser, o que Deus quer que você seja. Então, porque se você tem paz, meu pastor Paulo, e Jota, e menina da mesa, teu nome é um pouco difícil. Acho que se falar umas 3 vezes já tá batizado com o Espírito Santo. Entendeu? É assim. Então essa coisa dessa cobrança, vamos falar para todo mundo, é um pregador. Eu tenho lidado, eu criei um grupo de relacionamento no WhatsApp, que eu tô com mais de 1000 pessoas em linha de transmissão, que eu tô cuidando, é uma coisa bem bacana. E muita gente olha para mim e diz, não, pastor, eu quero ser famoso, eu quero pregar em grandes congressos, e não se cumpre, e Deus já falou, e eu tô ansioso, e a coisa não acontece, e eu tô pensando que Jesus está voltando, e eu não tô fazendo a obra. Eu virei para ele e falei, meu irmão, você quer pregar, você quer ganhar alma? Enche a mão de panfleto, vai pro ônibus, entendeu? Vai pro metrô, vai pro hospital, vai dar panfletinho na rua, porque às vezes as pessoas veem, eu falo isso como itinerante, como pregador que viaja o Brasil, viaja o mundo pregando, e as pessoas às vezes criam uma ansiedade acerca do ministério, achando que tem que ser famoso para cumprir o ministério, e vai viver a vida toda ansioso, e não vai ser, porque não é todo mundo que Deus levantou para pregar para a multidão, claro. Não é todo mundo que Deus levantou para estar na televisão. JR, quando fala aí o nosso ouvinte com 10 anos de idade, que ele fica ansioso quando faz a prova de matemática, eu quero dizer que eu me identifico com ele, porque quando eu tinha também uma idade assim de não maturidade, de alguns conceitos e alguns valores dentro de mim, realmente foi aquilo que eu comecei a minha oratória hoje, dizendo que eu ficava preocupado, ocupado e pós-ocupado. Por que preocupado? Preocupado em saber se eu estava estudando o que era certo. Segundo, eu ficava ocupado porque eu ficava focado naquele assunto para ver o resultado. E pós-ocupado porque eu queria ver a nota do professor. Então isso realmente gera uma ansiedade, mas é uma ansiedade de expectativa para saber se eu ia passar de ano, se eu ia corresponder com os meus pais, se eu ia corresponder com as minhas expectativas. E também, quando o ouvinte, a nossa irmã fala aqui sobre se ansiedade é pecado, a gente pode olhar a ansiedade pelo seguinte prisma. O Salmo 118, no versículo 8, diz: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Quando fala no homem, é até eu confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar em mim. Eu falo sempre pro Senhor: Pai, me ajuda a melhorar. Sozinho eu não sou capaz. Sozinho eu erro. Mas com a tua bondade eu consigo ser melhor. Me ajude a melhorar. E quando Jesus volta aqui para Mateus 6, quando eu também já falei aqui neste momento sobre a palavra em grego, que às vezes a gente tem que buscar um pouquinho mais de profundidade para conhecer até a raiz das palavras. Quando Jesus diz aqui, não andar ansioso, e no grego, andar ansioso significa ser
atraído para direções diferentes. Ou seja, se Deus já mandou confiar nele, se Jesus disse para nós não andarmos ansiosos e nós andarmos na contramão do que o Senhor disse para nós fazermos, isso é pecado. Pecado é tudo aquilo que faz desobedecer à vontade do Pai. Eu queria voltar à questão do menino. Eu acho que isso é uma coisa muito séria, porque quando o menino de 10 anos, e eu também tinha essas ansiedades, e a gente começa a rever, e dentro do que o nosso pastor também falou aqui ainda há pouco, a gente observa que os pais cobram demais, além do que deveriam cobrar dos filhos. Claro que ele precisa estudar, claro que ele precisa fazer uma prova, e é bom que ele realmente tenha uma nota adequada, etc. Mas eu acho que a posição e a colocação dos pais para essa criança, para esse menino ou para as outras crianças, deve ser realmente alguma coisa que possa dar um conforto maior, possa dar uma segurança, não é? Então, a gente observa que às vezes os pais falam, você precisa, você tem, e começa a cobrar uma pressão total. Então, quer dizer, a criança já se cobra. A gente conhece criança, nós conhecemos crianças que se cobram tanto a ponto de não viver a infância. E tem coisas assim, pastora, que a criança que se compara com outra. Exato. A criança se compara com outra. Então eu tirei X, fulano tirou X. Sempre tem alguém específico melhor do que você, ali. Exatamente. Ou pior, e a pessoa se sente superior. De um jeito ou de outro, a ansiedade está ali, para tirar mais ou menos. O tipo de abordagem que os pais fazem. O bullying que sofre na escola, e sofre mesmo. É verdade. Quem tira a nota muito baixa vai ser zoado, e quem tira a nota muito alta também vai ser. É por isso que a maioria quer ficar na média. E média é a mesma palavra, mediocridade. Tá na média ali, tem que estar acima da média o tempo inteiro. Agora, quando se tem uma idade como essa, por exemplo, quando ele nos escreve, ele pega o seu computador ou dos pais, ele manda um e-mail, dá uma dó de imaginar o seguinte, ele tá acompanhando a gente agora. Então vamos falar com ele, entendeu? Dizer o seguinte, olha, cara, é o seguinte, deixa eu te falar um negócio. Todo mundo com 10 anos, com 11, com 12, com 9, com 8, tem ansiedade nesse aspecto. Você tem que estudar muito. Se você fizer a sua parte, Deus faz sempre a dele. Estuda sempre. Não estuda na véspera da prova só. Porque quem estuda na véspera da prova só é o famoso desesperado, entendeu? Ele não pode nem dormir, porque senão ele corre de esquecer. Então você tem que estudar todo dia. Todo dia. Você chega do colégio, pega todo o material que você estudou hoje. Aí você vai e releia todo o material que você estudou. Aí agora você sabe que amanhã tem aula de A, B, C, D. Aí você pega e começa a estudar o material da próxima aula, que você já sabe que vai ser dado. Então você está estudando o material da aula anterior, está estudando o material da aula de amanhã. O que vai acontecer? Você vai entrar numa dinâmica de estudo que vai permitir com que a sua ansiedade seja diminuída, porque você está fazendo a sua parte. Então, como é que você faz a sua parte? Estudando, é a sua parte. Ainda assim, se tiver uma matéria, uma disciplina lá, matemática, por exemplo, que você tá colocando aqui, que é uma matéria que você tem mais dificuldade, compartilhe isso. A melhor pessoa para ouvir isso, além de seus pais, é a professora. Claro, professora, olha, eu não estou conseguindo. Na boa, chega para ela e diz, olha, professora, eu não estou conseguindo aprender esta matéria aqui. A professora, se ela for uma pessoa grossa, ela vai dar entendeu? Mas você não esquenta com isso não. Você vai firme. Conversa sobre esse assunto, porque às vezes é a maneira de ensinar que faz com que você, às vezes, fique nervoso com a matéria. Porque matemática é uma matéria ótima. Não sei se vocês aqui à mesa são bons em matemática. Eu não sou, não. Mas acredito que a matemática seja uma matéria apaixonante para muita gente. Tem um camarada que ganhou agora a Olimpíada, ganhou medalha de ouro, enfim. Muita gente está estudando matemática, está descobrindo um prazer na matemática que não existia. Quem sabe a gente está conversando aqui com um menino que daqui a alguns anos vai nos dar aí uma medalha de ouro numa Olimpíada dessa. Por quê? Porque resolveu estudar todo dia, resolveu dizer aonde que ele não estava entendendo e aí mergulhou no ensino. Se vale para ele com 10 anos estudando matemática, vale para tudo, não vale, gente? É verdade. Além disso, JR, além disso, eu acho que uma coisinha que ele pode fazer, porque ele é um crente, ele é um adorador, ele é um servo do Senhor,
fazer o que a Bíblia fala pra gente fazer. Orar. Senhor, me dê entendimento. Eu quero aprender melhor matemática. Eu quero ter entendimento com a matemática. Me ajuda. Eu acho que isso é legal com também para uma criança fazer. Sabedoria que Deus dá. Então, é interessante. Outra coisa, às vezes os pais só cobram, mas depois a criança foi e ela não fez a prova, tirou nota muito boa ou média, mas ela não abraça, ela não faz nada, ou ela não aconselha, só sabe, valoriza, só sabe cobrar. Isso traz uma ansiedade terrível para a criança. Isso aí, essa cobrança, eu quero destacar que agora, enquanto vocês estavam falando, o Jota estava falando, essa cobrança que ela é fundamental nesse quesito da ansiedade. Porque existe uma coisa que a gente tem que aprender. Eu quero deixar uma contribuição para todos os ouvintes da rádio que estão nos ouvindo aqui. Nesse debate eu queria que você entendesse uma coisa, que você saísse, quando acabasse, desligasse o teu rádio. Desligar não, que ele vai continuar ligado, porque você tem que continuar ouvindo. Mas quando esse debate acabar, você tenha uma coisa para você fazer. Eu penso assim, uma coisa para você aplicar na sua vida que vai dar certo. E é isso que eu quero falar com você agora. Você define se a ansiedade vai te fazer mal. Você define se a ansiedade vai te atrapalhar e você vai pecar se você não aprender um princípio da vida. E o princípio é como lidar sobre pressão. É essa pressão que gera essa ansiedade no seu coração que te faz não obter o sucesso que você precisa. Essa questão do fracasso e sucesso, vencer ou perder, acertar ou errar, se dá bem ou se dá mal. Então essa ansiedade é que leva você ao desespero, a não se preparar, a perder tempo preocupado com o resultado, sem se dedicar ao preparo para quando o resultado chegar. Então a ansiedade é esse mal. Então vamos falar de futebol. Roberto Baggio, na Copa de 94, foi bater aquele pênalti que daria o título à Itália ou ao Brasil. Ele tinha treinado mais de 100 tiros a gol e fez 98 gols. Um na trave e um goleiro pegou, um dia antes do jogo. Quando ele foi bater aquele pênalti, ele errou e isolou a bola daquele jeito que nenhum profissional faz aquilo. Por quê? Porque ele estava vivendo um momento de pressão. A responsabilidade de decidir, de ser campeão ou perdedor, leva ele a perder o controle daquilo que ele sabe fazer. Então na fé é a mesma coisa. A gente sabe que tem fé, a gente sabe que tem tudo, mas na hora da decisão a gente tem medo de perder. Meu irmão, não tenha medo de perder, não tenha medo de arriscar. Se você vencer, glória a Deus. Se você fracassou, glória a Deus. O importante é que Deus é contigo. Uma de nossas ouvintes dizendo, olha, descobri que a minha ansiedade é uma doença. E descobri isso antes do aniversário do meu filho. Eu fiquei tão ansiosa que os meus cílios, minha sobrancelha e também cabelo caíram. Isso. Então, quando se tem um aspecto como esse e de uma enfermidade, tem que ser tratada. A gente trata enfermidade como enfermidade. Exatamente. Então vamos botar o equilíbrio aí nessa história, porque existe muita gente tratando uma questão de enfermidade como se fosse uma outra coisa. Outro ouvinte, olha, eu sou tão ansiosa que dou parabéns e presente antes do aniversário da pessoa. Se tiver que dar uma notícia para alguém, não consigo esperar a pessoa chegar em casa. Falo por telefone mesmo. Bate aquele desespero. Do presente até a gente entende que às vezes é para ser o primeiro a dar o presente, né? Quer ver se a pessoa gostou, não gostou, ligar para a pessoa porque não consegue esperar que a pessoa esteja pessoalmente, aí tem que ter um pouquinho de equilíbrio, porque às vezes a notícia não é boa. Quando a notícia é boa, liga logo. Agora, se a notícia não é boa, vai dar uma notícia ruim, a pessoa tá na rua, sozinha, né? Outro ouvinte aqui, olha, como controlar a minha ansiedade? Sei que isso está me prejudicando demais, tanto na minha vida espiritual quanto material. Quando estou ansiosa com alguma coisa, eu fico mal até que a coisa aconteça. Tá dentro do que está acontecendo aqui. Outro ouvinte do Parque Alvorada, sou uma pessoa muito ansiosa e por causa dessa ansiedade, eu não consigo passar na prova da autoescola. Muita gente, né? É verdade. Esse ouvinte já fez prova 7 vezes. 7? Agora vai. E às vezes sabe até dirigir. Agora vai. Depois do 7 vai. Da pressão, eu falei da pressão. Uma pressão que acaba desestabiliza o seu talento. Eu gosto de deixar uma palavra de Deus, que ela é o antídoto para todas as coisas. Na verdade, está dizendo aqui em Provérbios 12, 25 assim, ó. A ansiedade no coração do homem o abate,
mas a boa palavra o alegra. Aonde está a boa palavra? A palavra de Deus. E eu vou te ensinar assim, amado, se eu posso colaborar com você, agregar um valor ao seu coração. Quando eu estou ansioso, pastor Paulo vive ansioso, pega o avião, eu vou para 6 horas da manhã para o Santos Dumont, consigo embarcar 2 horas da tarde. Você toma café, você lê, você acaba a bateria do iPad, do iPhone, isso gera uma ansiedade, claro. Não tem jeito. Como eu consigo, minha experiência de vida, olha, o Salmo 116 me dá uma bezetacil na alma, uma bezetacil espiritual. É verdade, amigo ouvinte, uma bezetacil espiritual na minha alma eu encontro no Salmo 116, porque eu vejo assim o salmista dizer: amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, achava-se-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E eu gosto muito desse versículo aqui, JR, quando diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E a gente sabe que a alma está muito ligada às emoções, está muito ligada à nossa impiedade, está muito ligada à ansiedade. E olha, diante de Deus, eu começo a me envolver com aquilo que diz Provérbios 12, 25, que a boa palavra nos alegra. Eu encontro essa boa palavra na palavra de Deus. Então, que fique assim um valor agregado ao seu coração, querido, que você possa, depois do debate, ter como ensinamento do pastor Paulo, seu amigo. Vim aqui hoje para te agregar um valor. Se é que você me permite, leia esses salmos, dedicando ao Senhor o seu coração, dizendo: Senhor, o pastor Paulo, JR, todo mundo tem uma certa ansiedade. Quem tem ansiedade é porque está vivo. Eu estou vivo também, mas o Senhor tem um antídoto para essa minha ansiedade que vai depreciar a minha alma. Essa ansiedade que congela os meus pensamentos, essa ansiedade que bloqueia o entendimento da palavra de Deus. Pai, me ajuda a controlar essa ansiedade através do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de ler um versículo aqui, Isaías 40, 31, que diz: aqueles que esperam no Senhor, a gente está lidando com fé, renovam as suas forças. Se renova é porque vai ter bom ânimo, vai ter um ânimo reparado. Vão alto como águia, vai ter visão ampliada. Correm e não ficam exaustos, vão ser preparados, vai se preparar. E andam e não se cansam, deles não vão desistir. Ou seja, a palavra mesmo diz para nós que nós precisamos confiar, esperar e fazer a nossa parte. Enquanto a gente espera, significa que a gente crê, significa que a gente não é orgulhoso, significa que a gente depende de um Deus e a gente continua na presença do Senhor, fazendo aquilo que a gente precisa fazer e não além das nossas forças. Um dos textos que nós mencionamos aqui no nosso tema, Filipenses 4:6, a Bíblia nos assegura: não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí é uma declaração, é uma determinação, aí dá o caminho, né? A via. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, eu tô ansioso. Tá ansioso por quê, hein? Aniversário do meu filho. Aquela ouvinte, né? Aniversário do meu filho. Ora, coloca diante de Deus, se dobra e ora. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, e ainda com ações de graças. E aí acontece um milagre. Verso 7 do capítulo 4 de Filipenses: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. De maneira muito clara, a palavra do Senhor nos assegura que há uma chave que trava a entrada da ansiedade na mente e no coração. A ansiedade quer entrar, a chave é a oração, súplica, orações com ações de graças. E aí acontece um milagre.
a paz de Deus que não tem explicação. O apóstolo Paulo, que poderia ter aí habilidade para descrever isso, não consegue em hipótese alguma, porque sabe que toda esta questão está centrada na palavra do Senhor, no Evangelho de Cristo, no poder do nosso Deus. Pesquisa 93. E aí, Marcela, como é que a nossa pesquisa 93 de hoje encerrou? A gente encerra com 74% dos nossos ouvintes por telefone e 84% deles pelo nosso site, afirmando que são sim pessoas ansiosas. Debate 93 de hoje aqui pra Gisele, pra Maiara, pra Juliana, pra Humberto. Debate aqui para Elaine, para Mônica, Maiara, Angel, Tatiana, Osana. Muito obrigado aqui pela Luanda, Jéssica, Renato, Bete, Ana Maria, Tânia, Cássio, não estou conseguindo ler. A Elaine Cristina, Renata Meirelles, Débora Coutinho. Muito obrigado aqui a Maria Cláudia, a Marlene Oliveira, Leinha Costa, Aline, Naná, Enedina, Natasha, a Carmen, a Celeste, a Érica, a Nalva, a Patrícia, Vanella, a Micaela. Muito obrigado aqui ao Fabiano, o J. Júnior, Rosimar, Ana Maria Santos, que povo maravilhoso, acompanhando aqui no nosso debate 93. Debate de hoje também para Berenice, gosta de ouvir a gente e ela me acha engraçada, é isso? É porque acha todos nós engraçadíssimos. Todos nós. Bom, aí tá certo. Entendi não, mas... Aí tá certo, você é muito engraçada. É muito engraçado. Acho você muito engraçada. Você é. Muito bem. Entendeu? Mais alguma coisa? Algum outro aviso aí? Teria, mas como a gente tá correndo contra o tempo... Correndo contra o tempo. Muito obrigado, Marcela Bastos, pela participação no debate de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. O que fazer, minha gente, quando amamos alguém que está se afundando no pecado? Você conhece alguém assim? Às vezes é um amigo seu, amiga sua, um irmão, alguém da família, entendeu? Sua sogra, às vezes sogra, a pessoa deixa a sogra, vai, pode ir, sogra, tá indo bem, vai que a senhora tá indo muito bem. A nossa ouvinte conta, amo meu irmão, mas a vida que ele leva é pecado profundo. E o Salmo 42, verso 7, está escrito lá, um abismo chama outro abismo, e tenho medo que a sua situação piore ainda mais. Eu não concordo com as atitudes dele, só que eu não sei como agir. Como exortar com amor? Qual é a melhor forma de confrontar a quem amamos, seja um irmão, um amigo, uma pessoa da família, do trabalho, marido, até os pais? Qual a melhor forma de confrontar esta pessoa? Por outro lado, se me calar, né? Eu estaria sendo conivente? Estaria sendo uma falta de amor com a pessoa? O que você acha sobre este assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros. Muito obrigado, pastora Nadiege Macari. Um forte abraço. Um abraço, JR, aos nossos ouvintes. Também quero deixar um abraço, um beijo para Gabriela França, da Assembleia de Deus em Maricá, uma adoradora que louva ao Senhor com a sua voz. Muito obrigado aqui na presença do pastor Júnior Souza. Pastor Júnior. Valeu, JR, valeu todo o pessoal aqui da Rádio 93, você que está nos ouvindo. E quero fazer um convite pro Sim, hein? O Sim tá chegando. Pastor Anderson do Carmo, pastora Flor de Lis, não perca. Maravilha, leva um abraço pro povo querido lá de Marataízes. Muito obrigado, pastor Paulo Lima, aquele abraço, irmãozão. Muito obrigado a todos que nos ouviram, muito obrigado. Estaremos aí trabalhando para a glória de Deus esses dias aí. Posso falar junto com o pastor Josué Gonçalves? Quarta, quinta e sexta-feira lá na Igreja Batista da Vitória. Vamos falar para a liderança, vamos falar para as famílias. Eu vou estar lá fazendo oficina junto com o pastor Josué Gonçalves, junto com o pastor Marco de Souza Borges, o Cote. E você é nosso convidado, apareça por lá todos os dias às 19h30. Igreja Batista da Vitória fica ali, entre a Vigore, na Avenida Brasil, e a Fiorenza. Rua Isidro Rocha, número 1379. Vai ser muita bênção para você.
e nós vamos falar sobre ansiedade da alma também. Olha aí. Muito obrigado aos companheiros aqui no nosso debate 93 de hoje. A você, ouvinte amado, acompanhando a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida. Nós vamos orar juntos. Vou pedir a querida pastora para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, não é? O tema de hoje, muita gente aí vivendo debaixo de ansiedade e precisando confiar plenamente no nosso Deus e Pai. Nós vamos orar aqui também pela cura dos enfermos. Temos orado aqui pelo pastor Dídimo, pedindo a bênção da cura de Deus sobre a sua vida. Uma de nossas ouvintes, a Ariane, também aqui precisando das nossas orações. Temos orado pedindo o consolo do Espírito Santo de Deus sobre aqueles que estão com seus corações, aqueles que estão com seu coração choroso e precisando do consolo de Deus. Vamos orar sempre uns pelos outros, pela família da fé, pela 93 e pelos lares que agora nos acompanham. Deus maravilhoso, Senhor da glória, nós te agradecemos por estarmos aqui neste lugar, Senhor Deus, lugar de adoração, lugar, Senhor Deus, de comunhão. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, que tu continues fazendo uma obra perfeita nas nossas vidas, na vida dos ouvintes, Senhor Deus, e nesta hora eu quero, Senhor Deus, orar pela cura dos enfermos, aqueles que estão enfermos, necessitando da tua boa mão, orar pelo pastor Dídimo, Senhor Deus, eu peço por sua cura, Senhor, assim como a Carol, minha sobrinha, que está internada, peço que tu venhas estar com ela ali também naquele hospital, direcionando os médicos, também a ouvinte Ariane, que tu venhas, Senhor Deus, estar com ela, coloca a tua mão, Senhor Deus, sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo console, Senhor Deus, os enlutados, todos aqueles que estão sofrendo, que estão necessitando, Senhor Deus, do teu abraço, do teu consolo, teu sustento. Pai, toma cada um nas tuas mãos, ministra sobre as vidas, ministra sobre a vida daqueles que estão, Senhor Deus, ainda ansiosos, Pai, que eles possam confiar mais e possam, Senhor Deus, ter a certeza de que o Senhor toma, Senhor Deus, conta da vida deles, direcionando, Senhor Deus, nas suas decisões. Abençoa essas pessoas, a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.